Estamos aqui com Cláudio Elias Kuns, presidente da ANAMACO, da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, também do Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção do Estado de São Paulo. Um conhecedor do mercado de consumo e principalmente do mercado de materiais de construção. Muito obrigado por ter vindo, Cláudio. Obrigado, professor. Nós que o admiramos há tanto tempo. E há tanto tempo somos amigos. Somos amigos e há tanto tempo falamos desse assunto, qualificação, treinamento. Eu acho que é a nossa, que nos une muito, tudo isso que diz respeito a como compartilhar conhecimento. Eu lembro que nós fizemos um primeiro projeto lá atrás de formação dos operadores de loja. Eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho que a ANAMACO tem um trabalho importante nessa direção. Mas antes disso, eu gostaria de te perguntar, porque as vendas de material de construção, segundo o IBGE, elas cresceram juntamente com as vendas de varejo de modo geral, até de uma forma um pouco mais acentuada. Vai continuar, Cláudio? Olha, com absoluta certeza, os nossos números do ano passado foram muito bons. Crescemos 6% sobre 2016 e estamos trabalhando com a previsão de crescer cerca de 8,5% esse ano. Sem dúvida nenhuma, não há como você brecar este movimento. Mas é importante a gente deixar muito claro, este mundo é o mundo do comércio de material de construção. Ele não tem nada a ver com a construção civil. Ele não tem nada a ver com infraestrutura, né? É a manutenção, é a reforma, é a ampliação das casas. Hoje nós temos 64 milhões de casas e apartamentos no Brasil. E eles necessitam de manutenção, de melhorias. Com a crise 2015, 2016, muita coisa foi adiada. E reforma, você adia, mas você vai ter que fazer. Então, o muro cai, a próxima chuva vai chover dentro, enfim. O filho nasce, a filha casa, e tudo isso são movimentos que alteram o nosso mercado. E outros fatores que são importantes também nessa avaliação. O ano passado nós tivemos 1.200.000 casamentos e tivemos 380 mil separações oficiais, né? São dois dados oficiais, a gente já sabe que é até mais do que isso, que também impactam esse mercado de consumo de material de construção. Os casamentos demandam, assim como as separações... Demandam de alguma forma, moradia. Ajustes, né? Moradia, né? Então você junta manutenção daquilo que existe, mais essas pressões naturais do mercado, e um movimento mais recente, no Brasil, no exterior já vem acontecendo muito, desse jovem trabalhador está querendo morar um pouco mais próximo de onde trabalha, da oportunidade de trabalho, né? Está havendo uma migração muito interessante nesse sentido, em que o carro está deixando de ser o principal elemento e 2 horas de metrô, de ônibus está sendo um incômodo, então eles estão buscando também ocupação em outras áreas. E com isso a gente está vendo sendo reformulado imóveis para áreas menores, para ocupar esse pessoal, assim como um mercado também de lançamentos de produtos que vão de 17 a 27 metros quadrados. Então, tudo isto é um momento positivo e impacta diretamente o comércio. E você tem também, eu não sei qual o impacto, como você qualifica isso, você tem uma recuperação da renda real das famílias, uma recuperação do emprego, uma queda da taxa de juros, isso certamente compõe esse quadro. Eu diria para você que emprego e renda são fundamentais para que isso aconteça. A hora que você tem uma estabilização na queda, até um pequeno crescimento, e uma estabilização na renda, até algum crescimento da renda, né? Sem dúvida, nós somos muito beneficiados por aquilo que foi adiado, né? Você tem um estoque de necessidades. E aí você tem N outros fatores que também vão todos se somando. Eu acredito que a segurança é um fator que fez a casa ter novamente valor das pessoas ficarem dentro dela. Você tem esse novo modismo de encontrar os amigos, ou para dizer da gastronomia, ou para dizer do vinho, e você não pode
dizer que você está cozinhando para os amigos e uma cozinha está feia, né? O piso está errado. Enfim, todas essas coisas, né, elas demandam efetivamente. E nós não podemos deixar de ressaltar a competência da indústria brasileira de produtos. Agora, em março, nós temos a Revestir, que é uma das maiores feiras de cerâmicas aqui em São Paulo. Em abril, nós temos a FEICOM, que é a maior feira do mundo de materiais de construção. Quem visita, olha, quer fazer a reforma, porque os produtos são extraordinários, os modelos, né? A capacidade de você ter uma textura de tinta, uma cerâmica diferenciada. Gente, são indutores de consumo também. Então, são vários fatores positivos. Só para complementar, quando a construção civil reage, isso vai dar lá para 2019, 2020, a gente vai ainda melhor, né? Mas nós não dependemos desse momento. Você mencionou exatamente, nós falamos da recuperação da renda, do emprego, não é? Queda da taxa de juros. Tudo isso tem muito a ver também com o quadro político e com as perspectivas desse quadro político. Você é um líder empresarial, está em contato com presidentes, com pessoas que avaliam as condições da economia. Como é que vocês estão enxergando esse quadro político que vai se configurando e que hoje tem assim muita incerteza em relação aos rumos, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Bom, veja, presidir uma entidade, né? A característica principal de uma entidade como a nossa é você ser apolítico, né? Por estatuto e por contratos de trabalho, a gente não tem nenhum envolvimento com partidos políticos. Não importa quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito, nós temos que estar levando os nossos interesses, nossos pleitos. O que eu posso te dizer é que nesse atual governo, o que a gente tem visto com as melhores perspectivas, né? Todas elas são reformas importantíssimas, reformas que estão sendo feitas. Nós atuamos muito na reforma trabalhista, né? Achamos que essa é uma conquista extraordinária para a atividade empresarial. Estamos muito empenhados em todas as reformas, principalmente a desse ano, que é a reforma tributária, né? Entra na pauta, se Deus quiser, a partir de 1º de março, entra na pauta a discussão e nós vamos muito forte nessa questão. Então, nós temos uma frente parlamentar hoje com 270 deputados, enfim, nós temos uma atuação que não independe do presidente, independe do partido que está atuando. Entendemos que as reformas são importantes, são conquistas extraordinárias para o país, né? Entendemos que elas vão reforçar muito a economia de quem vier a ser o próximo presidente. Eu acabei de voltar agora de uma viagem longa na Europa. Os olhos deles são para o Brasil, né? Tem poucos lugares no mundo que você tem mercados com 200 milhões de consumidores. Então, são conjugações importantes. Só para te dizer, eu tenho parentes no exterior e tentava entender em Portugal com alguns parentes como é que eles estão aplicando dinheiro a 0,1% ao ano. Quer dizer, né, a poupança é deixada a 0,1% ao ano. E do outro lado, na França, um dos grandes grupos que tem investimento no Brasil, pegou 1 bilhão de euros emprestados a juros zero, né? Então, quando você começa a olhar esses movimentos interessados no Brasil, e a nossa realidade, com certeza isso reflete de forma muito positiva nos investimentos, nos resultados que a gente está tendo. A questão política, do ponto de vista da entidade, não como cidadão a gente tem que ter uma postura muito clara em relação a isso, mas ela não preocupa. Entendemos que estamos num caminho muito bom, muito certo, com tudo que a gente acompanha e lê. A gente trabalha na Anamaco com uma característica muito interessante. Nós somos comerciantes de material de construção, nós não somos intelectuais, né? Que só está confuso no Brasil quem está bem informado. Essa é a única...
Vamos trabalhar, tem 64 milhões de casas que precisa reformar, 200 milhões de consumidores. As dificuldades são assim mesmo. Um dia por semana da minha agenda é Brasília. Você tem que estar lá, tem que discutir, tem que falar do cartão reforma, que é uma coisa que a gente implantou e que está indo muito bem. É o Construcar, que são créditos para ampliar. Enfim, ou você, entidade, representa, faz... Ou não adianta ficar discutindo nós e eles. Não existe nós e eles, existe nós, né? E a gente tem que exercitar essa cidadania. Você falou de investimentos. Hoje o setor de material de construção, ele tem uma característica que é a pulverização. Ou seja, você tem muitas empresas pequenas que estão aí no entorno deste mercado atuando, e você tem um nível de informalidade muito grande. Até que ponto isso acaba inibindo outras empresas de se interessarem pelo mercado brasileiro? Bom, essa é uma característica do nosso setor, 98% são pequenas e médias empresas. Não há nenhum sinal de consolidação desse mercado, né? Os chamados home centers, as grandes empresas, representam algo em torno de 8% do mercado em faturamento. As pequenas e médias, 98% em quantidade, tá bem? Então não há consolidação, isso, né, fica muito claro. Logística, estoques, atendimento é complicado, ainda é um setor, tem produtos que o Sul consome que o Nordeste não usa e vice-versa, enfim, é um pouco complicado você ter um trabalho padrão. Com o advento da nota fiscal eletrônica e da substituição tributária, eu diria que isso hoje é pontual, né? Isso talvez seja uma produção municipal e de venda municipal, quer dizer, talvez uma telha, um bloco de concreto, ele foi completamente destroçado, né? Porque cimento, 100% da cadeia de cimento é formal. Então não adianta, e com substituição tributária, então não existe informalidade, né? Aço, e assim vamos para a cadeia como um todo. Então, eu diria para você que a questão da formalidade não é isso. O que prejudica o avanço do investimento é essa burocracia tóxica, né? Que é um absurdo, que cria 2, 3 medidas por dia, seja na área do Estado, do município, do governo federal, que ninguém consegue ter uma legislação adequada. Entre elas, a substituição tributária, que tem que acabar. Nós temos hoje 17 diferentes substituições tributárias. Como é que a empresa que atua em vários estados... Gente, é uma balbúrdia, verdadeira balbúrdia tributária, que, se Deus quiser, agora no ano de 2018, nós estamos elegendo como um ano de mexer nisso, né? De simplificar, de trabalhar, de facilitar. E aí isso pode melhorar essa capacidade de investimento. E para concluir, Cláudio, eu sei que a Anamaco tem um trabalho muito importante, relevante, nessa área de formação. E nós sabemos que não existe país, né, que alce níveis mais elevados de desenvolvimento que não tenha se preocupado com a educação. E vocês têm um trabalho bastante importante nessa área. Nós até lá no passado tivemos uma participação junto com vocês, mas hoje vocês têm aí um caminho largo aí, trilhando. Você podia falar um pouquinho sobre essa experiência? Primeiro eu tenho que fazer um reconhecimento. Nós nos inspiramos em você, em tudo aquilo que a gente conheceu, né, na época na USP e com a FIA, na importância de produzir e compartilhar conhecimento. Enquanto na empresa privada o segredo é a alma do negócio, na entidade, quanto mais eu conseguir compartilhar conhecimento, é o meu sucesso, né? Eu preciso compartilhar conhecimento. É o teu serviço. É o meu serviço, né? É disponibilizar isso como um todo. Então, criamos a nossa universidade corporativa, nosso IAD, né? Estamos terminando esse ano aqui só no estado de São Paulo, é um programa que nos orgulha muito, mas é do governo do estado de São Paulo. Treinamos 15 mil presos, já em regime semiaberto, praticamente indo sendo soltos, né? Como pintores, e o bacana disso é que 80% é aula prática. Nós pintamos 580 escolas no estado de São Paulo, porque a aula prática era dada nas escolas, né? Entregando
entregando o diploma junto com uma obra que estava deteriorada, né? E agora nós estamos tendo demandas aí dos municípios muito grandes nesse tipo de contratação, né? Nossa expertise, temos mais de 300 instrutores só para esses tipos de ação. Estamos avançando muito nessa área digital, mas eu confesso que temos que aprender muito, né? Essa área digital não é simplesmente transformar curso e fazer ele passar nos equipamentos. É um outro negócio. É um outro negócio, a gente está aqui tendo que entender como é que isso pode ser melhorado, mas a verdade é que nós hoje disponibilizamos programas, né? O Mãos à Obra é um deles, são 30 programas de 20 minutos, feito pelo Telecurso 2000, com a Fundação Roberto Marinho, que aí é todo o nosso pessoal, praticamente, que assiste, ele tem uma noção clara, né, do que é trabalhar na loja de material de construção. E o grande desafio é esse consumidor, né? Esse consumidor que hoje entra nas nossas lojas e ele tem acesso a uma informação imediata que muitas vezes nós mesmos não temos, né? Ele lá sabe, ele não só tem informação de produto, como de preço, quer dizer, de condições, e nós precisamos nos adaptar a isso. É um grande desafio. Por outro lado, vamos dizer, é uma grande oportunidade da entidade também se destacar levando esse tipo de trabalho. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui, Cláudio. Obrigado, professor. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, acompanhei o desenvolvimento da ANAMACO e não só aqui com as informações que você nos traz sobre o mercado, que são muito importantes porque nos ajudam a entender a dinâmica futura aí do que vai acontecer e, portanto, nos preparar, mas principalmente pelo trabalho educacional que vocês têm desenvolvido e que, junto conosco, né, que temos o mesmo tipo de missão, é um trabalho da maior importância para o desenvolvimento do país, particularmente nessa área em que as pessoas são muito carentes de um tipo de informação que permita a manutenção do trabalho e a conquista de consumidores que dá sustentação para o próprio emprego dele. Então, queria te agradecer, muito obrigado por ter vindo. Obrigado você, sem dúvida nenhuma, estou sempre à disposição. E esse é um mercado encantador, são 148 mil lojas de material de construção, não há cidade que não tenha uma loja, enfim, é uma presença bastante interessante e não há consumidor que não queira morar na sua casa e estar interessado em reformar. Então, são oportunidades extraordinárias que somente um país como o Brasil pode nos oferecer. Então, a todos que nos assistiram, continuem nos acompanhando, que vamos trazer, assim como o Cláudio, outras personalidades que certamente vão trazer informações úteis para a gestão dos negócios e para a compreensão da sociedade brasileira. Muito obrigado.